Bem-vindos a mais uma edição da Hora Azul Grená, o programa que leva até si toda a atualidade do Torriense. Ontem assinalou-se o Dia Internacional para as Pessoas com Deficiência e no Torriense ele foi celebrado de uma forma muito particular com o lançamento da secção de desporto adaptado. Sem dúvida, mais um grande feito para este clube centenário. O desporto adaptado vai ser justamente o tema do programa de hoje. Eu vou até à Scoot Fun Store, onde tenho à minha espera o Ivan Tunes, para conversarmos sobre o facto de ele ser o embaixador do desporto adaptado do Torriense. No regresso, irei falar ali por Skype com o Hélder Mestre, um atleta paralímpico que nos vai dar um testemunho de muita coragem e de muita resiliência. Teremos ainda as habituais rúbricas sobre o museu e hoje falaremos com a Cristina sobre esta peça fabulosa pintada à mão e a Cristina Fonseca vai-nos contar um bocadinho mais sobre isso mais à frente e começaremos, como habitualmente, com o comentário desportivo do João Antunes. Vamos falar sobre os jogos do passado fim de semana e fazer a antevisão da partida já do próximo sábado, frente ao 1º de dezembro. Vai ser já a seguir. Venham comigo. Até já. João, boa noite. Bem-vindo mais uma vez à Hora Azul Grená. Obrigado. João, vamos começar aqui por falar da partida de passado sábado do Torriense, equipa feminina, frente ao Oriense. Uma vitória arrancada a ferros, não é? É verdade, uma vitória bem complicada que, para quem não está por dentro deste futebol feminino, até pode ter ficado surpreendido, mas a verdade é que, tal como já tínhamos analisado na Hora Azul Grená anterior, esta equipa tinha tudo para causar algumas dificuldades ao Torriense. A verdade é que os problemas para o Torriense começaram antes sequer do apito inicial, não é? Com a lesão de três jogadoras importantes, a Joyce, a Cristiana Garcia e a Tatiana Licena, e inclusive a Matilde Figueiras, que iria substituir a Joyce no aquecimento. Exatamente, foi o aquecimento a não estar em condições e acabou por ser a Patrícia Nel. Ou seja, no fundo, a espinha dorsal da equipa, praticamente toda ela mexida, não é? É isso mesmo, exatamente. Jogadores muito importantes nos vários setores. A verdade é que o Torriense teve algumas dificuldades nesta primeira parte. O Oriense entrou muito bem, causaram muitos problemas a não deixar o Torriense jogar, o terreno também complicado, aquele sintético, e a equipa da casa sentir-se mais à vontade. Foram várias as oportunidades de golo para a equipa do Oriense, inclusive um golo anulado logo na primeira metade da primeira parte. Lembro-me do Torriense chegar à baliza com a Chandra Davidson, porque o Torriense tem jogadoras para causar problemas. A qualquer momento do jogo. A qualquer momento, exato, mesmo não estando por cima da partida. E depois lembro-me particularmente de um lance caricato, onde a bola até transpõe a guarda-redes, a Mariana Ferreira, e é a Patrícia Nel que, vendo a bola saltitar, acaba por fazer o corte antes da bola entrar na baliza. O corte providencial. Exatamente. E isso acho que foi o espelho da primeira parte. O Oriense quase a chegar ao gol, a não conseguir fazê-lo. Mas o Torriense também com uma capacidade de sofrimento importante. Algo que não estamos muito habituados a ver, mas realmente o Torriense a saber sofrer e a saber ser unido na defesa da sua baliza, não é? Exatamente. É muito importante num campeonato, nem todos os jogos vão ser bonitos. Há jogos que são simplesmente para ganhar, e esse foi um desses exemplos. A Raquel Ferreira, na primeira parte, ainda arranca um belíssimo remate, um grande defesa fabulosa da guarda-redes do Oriense. E eu acho que isso foi um mote do Torriense começar ali a corrigir alguns erros. Houve dedo do Mister no balneário, porque a forma como o Torriense sai para a segunda parte é completamente diferente, a dominar o adversário, e o Oriense a recorrer muito às faltas. E é nesse ímpeto ofensivo que acaba por surgir o autogolo, um cruzamento que vem da direita, e a Juliana, a defesa do Oriense, acaba por fazer um autogolo que, caso ela não tivesse feito aquele corte débil, estaria lá a Chandra nas costas para encostar daquela posição, certamente. A partir do golo, o Oriense não se foi abaixo, foi para cima do Torriense, e tal como dizias, Marco, o Torriense muito bem, a saber sofrer, porque há jogos que são assim, é preciso sofrer, qualquer equipa. E acaba aqui por ver mais uma oportunidade flagrante desperdiçada. Nenhuma equipa tirou a toalha ao chão, foi jogo até ao fim, até ao apito final. O Torriense está de parabéns por mais uma vitória fora de porta, já é a terceira consecutiva, mais um jogo sem sofrer golos, e creio que esta equipa agora tem que recuperar essas jogadoras titulares que sentiram a falta nesta partida e olhar já para o próximo encontro, porque é mais uma finalíssima. Claro, e neste caso, este interregno que a prova agora vai sofrer para o Torriense acaba por vir em boa altura, não é? Sim, precisamente para repor estes índices físicos de algumas jogadoras que estavam, pelo visto, a ter algumas dificuldades. Sem dúvida que vai ser muito importante. Importa aqui dizer que a equipa feminina não vai competir este fim de semana, portanto não haverá jogo da equipa feminina do Torriense. No sábado, à mesma hora, portanto foi ali um sábado de muitas emoções matinais, aqui no Manuel Marques, o Torriense recebeu o União Santarém e venceu de forma clara.
É isso mesmo. A verdade é que há jogos que no papel não são fáceis, mas as equipas acabam por os tornar assim. E eu acho que foi isso que aconteceu nesse jogo frente à União de Santarém. A equipa do União de Santarém não é um adversário fácil, mas a forma como o Torriense jogou essa partida tornou o jogo bem mais fácil do que aquilo que seria. Logo no início, a equipa visitante tem uma série de cantos perto da baliza do Marcelo Valverde, alguns calafrios para a defesa do Torriense, mas a partir daí a equipa da casa tomou o jogo, controlou, teve várias oportunidades desperdiçadas e isso aí começou também a gerar um certo nervosismo que se sentia. A bola não entrava e às vezes, como já falámos aqui anteriormente, quando quem não marca sofre. Às vezes sofre, claro. É isso mesmo, e sentiu-se ali algum nervosismo. Até que já dentro do minuto 40 o Silas acaba por tirar um belíssimo gol, pé esquerdo, bola em arco dentro da baliza, o golo já aguardado, e ali viu-se que a equipa também respirou de alívio. Há esta particularidade que o Silas acabou por fazer o gol mais difícil, não é? É isso mesmo. Oportunidades que aos nossos olhos seriam aparentemente mais fáceis, para nós que estamos de fora é sempre tudo fácil, não é? Exato. Mas ele de facto arranca o gol naquele que era menos provável, faz um gol de bandeira. Exato, o Silas tinha disposto algumas oportunidades que são consideradas flagrantes, não fáceis, mas flagrantes, claro. Que acabou por desperdiciar e ali se calhar estava à espera de tirar aquele coelho da cartola e surpreender toda a gente. Também destaque para a exibição do Nidal, que também fez bastantes defesas sim. nível, não é? Já temos tido aqui no Manuel Marques guarda-redes adversários a grande nível. Na segunda parte manteve-se atuado o Torriense por cima e uma defesa do União de Santarém que teve dificuldades em conter o ataque do Torriense. O Filipe Andrade é um ponta de lança que não é só perigoso pelos golos que marca, mas também pelo trabalho incansável que mete em campo e com a sua velocidade acaba por colocar-se à frente do defesa. Ele tem que o travar em falta, senão ele estaria isolado com o guarda-redes, vê o vermelho, e a partir daqui, se o domínio já havia, aqui foi ainda mais eminente. O golo vem de penalti, fruto, lá está, de muita presença na grande área do Torriense, ainda chega ao 3-0. E o que é certo é que, novamente, o Silas, para fazer aqui, que acaba por, na minha opinião, talvez ser o homem do jogo com 2 golos. E depois, ainda quase no final, o Zezinho ainda enviou uma bola à barra. Com estrondo à barra. É verdade, um remate em raiva e a bola a bater na trave. Foi uma equipa do Torriense que esteve muito bem, uma vitória justíssima, podia ter sido mais ampla, mas a verdade é que foram os jogadores do Torriense que tornaram esta partida mais fácil do que aquilo que seria. A baliza novamente a ficar a zeros, e eu queria dar aqui uma palavra à defesa do Torriense, porque inclusive neste jogo jogou sem o capitão, o Wellington Matos, e esteve muito bem. Se o União de Santarém não chegou por vezes de forma mais perigosa, foi porque a defesa e o meio campo também estiveram bem, e o Mamadou Traoré, que eu queria aqui dizer, porque acho que ainda não falei dele, tem estado a fazer uma belíssima temporada e é um defesa que tem parecido às vezes intransponível e que está de parabéns. O Torriense também, que volta aqui às vitórias para o campeonato, que vinha de um empate com o Loures, e é uma vitória sem dúvida muito importante. Falavas da defesa do Torriense e há aqui uma ironia que me parece flagrante, que é no único gol consentido custaram 2 pontos, não é? É quase surreal. Exatamente. O único gol consentido em toda a temporada custou 2 pontos ao Torriense. É absolutamente insólito, quase. Não é? Sim, e também, mesmo nesse jogo, não foi por falta de oportunidades que o Torriense acaba por não ganhar. É apenas esta ironia, porque de facto foi um gol que custou bastante caro, custou 2 pontos, que não era de todo um prémio justo desta defesa que tem estado em tão bom nível. Entretanto, no próximo sábado, volta ao futebol. Desta vez o Torriense joga fora, vai a Sintra defrontar o 1º de dezembro, e eu queria perguntar-te o que é que nós podemos esperar dessa partida. Certo. Esta equipa do 1º de dezembro não teve um bom arranque, e olhando à tabela classificativa é penúltimo, sendo que o último é a Fátima Sad, que infelizmente já não é. Fechou portas, não é? E tem a segunda pior defesa do campeonato, atrás lá está, do Fátima Sad, em 6 jogos leva 4 derrotas, mas eu acho que é importante aqui vermos que esta equipa do 1º de dezembro apenas teve 2 jogos em casa e ainda não perdeu. Empatou com o Lourinhanense e bateu por um 0 Sacavenense. Portanto, sabemos que há certas equipas em vários campeonatos, várias ligas, que o seu reduto, a sua casa, é uma fortaleza e ali é muito difícil de passar, embora os resultados fora de casa sejam menos positivos. É um campo pequeno, portanto não é um campo fácil. Não é um campo fácil, e vamos ver como é que a equipa do Torriense se vai comportar, ou se vai portar neste terreno em Sintra. Agora, é claro que os resultados não mentem, não é? O Torriense tem que ser visto como favorito, tem que encarar esta partida como tal, e o 1º de dezembro vem de uma dupla jornada, porque já perdeu no dia 1 de dezembro
com o União de Santarém, que perdeu com o Torriense, perdeu por 2-0, e portanto pode chegar aqui mais cansado, porque sabemos que duplas jornadas nestas terceiras divisões, onde os recursos não são os mesmos que as primeiras ligas, há alguns jogadores que não são profissionais, que trabalham, a recuperação não é a mesma, e vamos ver como é que esta equipa do 1º de dezembro vai lidar com esse desgaste. Claro. Esta partida vai ser no sábado, portanto, amanhã, às 11 horas, e à hora que estamos a gravar este programa, estamos à espera a todo momento da autorização para a transmissão dessa partida. Portanto, não o podemos garantir aqui que vai acontecer, mas o Torriense está neste momento a tudo fazer para que isso seja uma realidade. Amanhã, às 11 horas. João, falaste em jornada dupla e o Torriense vai para uma jornada dupla, ou seja, a seguir ao jogo com o 1º de dezembro, terá uma partida na quarta-feira, frente ao Almeirim, aqui no Manuel Marques. É isso mesmo. Achas que pode ter aqui também algum peso, uma eventual gestão? E, por outro lado, pergunto, o que é que podemos esperar dessa partida também de quarta-feira frente ao Almeirim? Certo, foi exatamente falando desta dupla jornada do 1º de dezembro, que também iria falar da dupla jornada do Torriense, não é? A verdade é que o Torriense não é a primeira vez que vai ter esta experiência esta temporada. Já defrontou aqui o Sintrense a meio da semana, foi um jogo muito complicado, que o Torriense conseguiu ultrapassar esse adversário difícil. O desgaste, eu penso que vai sempre estar lá. Agora, o Torriense não construiu um 11 para esta temporada. Eu sinto que o Torriense construiu um plantel e tem aqui jogadores que podem rodar a titularidade em alguns setores sem que se sinta grandes diferenças. Já vimos que o ataque tem vários jogadores capazes de fazer golo, o meio campo já viu trios completamente diferentes, a defesa tem mudado de forma quase constante. Sem que se note um nível de produção diferente, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que é uma equipa do Torriense que pode aqui dar-se ao luxo de fazer alguma gestão do plantel, e isso cabe ao Mr. Filipe Moreira saber se o irá fazer ou como o irá fazer. Agora, é certo, claro, pode ter um papel importante no jogo frente à União de Almeirim, uma equipa que o Torriense já conhece, não é? Já ganhou aqui a primeira eliminatória da taça. Uma equipa da União de Almeirim que não tem estado muito bem, ou não tem tido muita sorte. A equipa subiu este ano de divisão, conseguiu uma primeira vitória logo frente ao 1º de dezembro, na primeira jornada do campeonato, mas que até então ainda não conseguiu mais pontuar. Pontuou agora, penso eu, na Secretaria devido ao jogo com o Fátima Sada, à não comparência da equipa. Mas a verdade é que esta equipa da União de Almeirim tem algumas dificuldades. Tem também uma equipa jovem, um treinador jovem, é uma equipa que tem golo, consegue fazer golo a qualquer adversário, já o demonstrou, leva 7 golos até agora no campeonato. É preciso ter atenção a esta equipa da União de Almeirim, não podemos olhar para este adversário com algum desrespeito, não é preciso respeitar todos os nossos adversários, mas é mais um jogo onde o Torriense vai ser favorito, na minha opinião. Claro que sim. Este jogo será na quarta-feira, entretanto o Torriense anunciará tanto a hora como as transmissões da partida. Eu agora vou até ao Manuel Marques, vou ter com o Ivan Tunes, porque nesta semana tão importante em que o Torriense lançou a secção do desporto adaptado, nós vamos falar com aquele que será justamente o embaixador do desporto adaptado do Torriense. Vai ser na Scoot Fun Store, já a seguir. Fique connosco. Muito obrigado. Até já. Já estamos aqui na Scoot Fun Store com o Ivan Tunes. Ele é o embaixador para o desporto adaptado do Torriense. Uma secção que foi ontem anunciada precisamente no dia em que se celebrou o Dia Internacional para as Pessoas com Deficiência. E aproveito já para dizer que será também esta secção oficializada amanhã, numa cerimónia que terá lugar às 9h30 da manhã, no auditório dos Passos do Conselho de Torres Vedras, e que, naturalmente, não poderá ter público pelas questões que se conhecem da pandemia, mas que será transmitida em direto nas nossas redes sociais. Ivo, muito bem-vindo à Hora Azul Granada, é um gosto tê-lo connosco. Obrigado. Ivo, começo pela pergunta: quem é o Ivo Antunes? O Ivo. Quem é o Ivo? O Ivo é um rapaz de 38 anos, já nasci deficiente toda a vida. Vivi com esta questão da deficiência e desde sempre tento fazer o máximo para transmitir às pessoas que uma pessoa deficiente é uma pessoa igual às outras, pode fazer exatamente as mesmas coisas que os outros, mas, claro, adaptando-se à sua situação. Claro. Mas que isso não impede de se fazer seja o que for. Claro. Ivo, eu tenho aqui uma citação que, segundo sei, é a sua citação preferida, e eu vou lê-la aqui na minha cláusula, que diz o seguinte: odeio quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeira companhia. Isto é uma citação do Nietzsche,
E eu perguntava-lhe porquê que esta é a sua citação preferida. A minha interpretação dessa frase é que mesmo nós podemos estar rodeados de muita gente, mas se não forem nossos verdadeiros amigos, nós estamos sozinhos no mundo. Mas podemos estar só com outra pessoa e sentimos-nos super bem acompanhados, porque se essa outra pessoa se for mesmo nosso amigo. Claro, claro. É essa... No fundo acaba por ser uma espécie de uma ode à verdadeira amizade, não é? Exatamente. Muito bem. Eu acho que isso é o principal na nossa vida. Se nós não tivermos os verdadeiros amigos... Vamos estar sempre sozinhos. Portanto, vamos estar sempre sozinhos. Naturalmente. Não temos ninguém. Claro que sim. Ivo, uma curiosidade. Hoje em dia, o tema das acessibilidades é um tema muito em voga. Fala-se muito nisso, e bem. E eu perguntava-te como é que é viver por dentro esse assunto. Ou seja, tu sentes, como é que tu fazes a tua vida com as limitações que tens em termos de acessibilidades? Tu sentes muito isso no teu dia-a-dia? Ou achas que definitivamente esses problemas estão cada vez mais ultrapassados? Aos poucos vai-se ultrapassando as maiores dificuldades, mas no dia-a-dia encontramos sempre alguma situação, alguma barreira vamos encontrar. Uma situação normal, andar pelas estradas, nos passeios, encontramos sempre passeios que não estão acessíveis a uma pessoa deficiente. Por exemplo, acontece em várias situações que tens uma passadeira, mas que não está minimamente adaptada a uma pessoa com a cadeira de rodas a atravessar sozinho, tem que pedir sempre ajuda a alguém. Ou às vezes acontece cenas caricatas que está arranjado de um lado, mas atravessa da estrada e do outro lado já não consegues andar. Ou mesmo uma coisa muito simples, que é comprares uma casa própria, um apartamento. É difícil tu conseguires arranjar um apartamento que esteja mesmo adaptado, mesmo aqui em Torres. A maior parte dos apartamentos tu tens, mesmo os mais recentes, têm elevador, mas têm escadas antes do elevador, o que é, ou seja, para nós é uma coisa ridícula. Claro. Para chegar ao elevador, tens escadas antes. E portanto o elevador não te serve de nada. Claro, compreendo. Ivo, como sabes, celebrou-se o Dia Internacional para as Pessoas com Deficiência. Sim. Eu gostava de perguntar qual é que achas que é a importância que o desporto tem na inclusão destas pessoas na sociedade? O desporto, como em qualquer pessoa, serve para nos inserirmos numa sociedade. As crianças no futebol é onde eles aprendem, no futebol, pelo menos eu vejo assim, é quando eles aprendem a interagir uns com os outros. Aprendem muito mais no desporto do que se calhar na escola. Aquele sentimento de que todos são uma parte importante para o todo, não é? Para o coletivo. E acho que o desporto contribui muito para isso, para uma pessoa se sentir integrada numa sociedade. E achas que o desporto pode também ser, o desporto adaptado neste caso, pode ser aquele plus que falta de crença de que é possível superar as dificuldades que a deficiência naturalmente nos coloca no caminho, e o desporto é também um meio de afirmação de que é possível dar a volta por cima? Sim, que é possível, como eu disse anteriormente, que apesar de termos estas limitações, podemos alcançar feitos incríveis. Claro. Até que, se formos a ver a nível nacional, os atletas paralímpicos conseguem a nível internacional ter muito mais medalhas do que atletas normais. Claro que sim. Ivo, quando é que começou a considerar a possibilidade de ser o embaixador para o desporto adaptado do Torriense? E também perguntava-lhe como é que tudo isto surgiu. Tudo isto surgiu em conversas com o João Pedro Silva. Nós já colaborámos juntos, que ele faz parte da Associação Salvador. Já colaborámos numas atividades que a Associação Salvador fez juntamente com a PCI, e nessa altura o João convidou-me para participar nessas mesmas atividades. E a partir daí fomos falando, e ele começou com esta ideia de
mostrar ao Torriense que também podíamos fazer alguma coisa relacionada com o desporto adaptado aqui no Torriense. E eu disse logo na altura, naquilo que precisares, podes contar comigo. E esse podes contar é também movido pela paixão que tem pelo Torriense, ou é um modo também de afirmação de que, como falámos há pouco, que o desporto é sem dúvida um meio de mostrar às pessoas que é possível alcançar os tais feitos incríveis e de superação de dificuldades? Eu penso que é as duas coisas. Já porque o Torriense sempre foi, é o meu clube, é a minha terra, é o clube da terra, e tudo o que se faça para que o Torriense seja visível, acho que é tudo bom, e acho que é uma coisa que o desporto adaptado é uma coisa que passa-se assim um bocado entre os pingos da chuva, como se costuma dizer, não tem muita visibilidade, e acho que um clube que é um clube pequeno como o Torriense ter essa iniciativa mostra que também há alguma visibilidade a nível nacional. Não é? Claro. E quando é que achas que é a importância, ao nível do Torriense, o surgimento do desporto adaptado? Achas que é importante para o Torriense? Sim, eu penso que sim. Que mostrar às pessoas que têm algum tipo de deficiência que é um clube que se importa com essas pessoas. Claro. É um clube inclusivo. Um clube inclusivo, exatamente. Que essas pessoas, apesar de terem alguma deficiência, podem se juntar ao Torriense e fazer algum tipo de atividade. Claro. Ivo, seguramente que o João Pedro de Silva já te fez este desafio, mas eu vou-te perguntar, numa escala de 1 a 10, qual é que achas que é a possibilidade de vermos o Ivo Antunes a representar o Torriense no desporto adaptado? Isso aí já acho um bocado mais difícil. Ele, na altura, quando me propôs isto, também me fez essa mesma pergunta. Eu, a nível de desporto, a única experiência que tenho é normal, ir ao ginásio. Quando era mais miúdo fiz natação, mas tirando isso, nunca esta experiência que agora o Torriense vai fazer. Nunca experimentei, nunca tive nenhuma experiência com uma cadeira de atletismo adaptado. Não faço a menor ideia, que eu lhe disse. Nada como experimentar, mas pelo menos, como nunca vi, nunca experimentei, não faço a menor ideia. Mas de 0 a 10 não é 0, pelo menos há aqui uma remota esperança. Não, 0 nunca é. Fica no ar o desafio, está bem? Ok. Amanhã, pelas 9h30 da manhã, o Torriense vai fazer nos Passos do Conselho a cerimónia de lançamento do desporto adaptado, para ter um bocado a oficialização de todo este processo que se iniciou ontem e que amanhã então teria-se culminar com a cerimónia de apresentação. Eu gostava só, para terminar esta nossa entrevista, de te lançar o desafio de que mensagem é que deixarias a todos os sócios e adeptos do Torriense neste novo capítulo da sua história, que é um capítulo, na nossa opinião, bastante nobre para o clube. Que mensagem é que gostarias de deixar a todos os sócios e adeptos do Torriense? Mensagem? Boa pergunta. Como em qualquer atividade relacionada com o Torriense, gostaria que os sócios se orgulhassem e que tentassem apoiar essa iniciativa da melhor maneira que possam, como qualquer outra atividade relacionada com o Torriense. Claro, e parece-me ser uma excelente mensagem. Ivo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu testemunho. Nós agora vamos voltar ao Museu do Torriense, onde eu vou entrevistar, através do Skype, o Hélder Mestres, um atleta paralímpico com vários recordes para partilhar connosco. Venha comigo. Até já. Estamos de volta ao Museu do Torriense. Já tenho comigo o Hélder Mestres, via Skype. Ele tem 53 anos, é técnico de informática e é o novo recordista mundial das classes T51 nos 800, 1500 e ainda meia maratona. Antes do acidente de viação que lhe alterou por completo a vida, ele alcançou um recorde europeu
da maratona com o tempo de 2 horas e 45. Tinha ele, na altura, 15 anos. Este recorde, ainda hoje, está no ativo. Antes de tudo, Hélder, bem-vindo. Vou começar por te perguntar, antes de mais, quem é o Hélder Mestre? Olá, muito bom dia e muito obrigado pelo convite para dar aqui o meu testemunho. Espero de alguma forma despertar mentalidades e motivar alguém para a prática do desporto adaptado. Eu sou alguém que é apaixonado pela vida, gosto de construir planos para o futuro, mas também concretizá-los no presente. Desde criança que sempre o gosto pelo desporto, em particular pela corrida, a jogar a apanhada ninguém me apanhava. Acho que desde ter a idade percebi que esse gosto me acompanharia pela vida, independentemente das condições e circunstâncias. Para além disso, trabalho, tento manter uma vida ativa, participo também em atividades da Associação Salvador. Essas atividades têm todas o objetivo de ajudar à integração das pessoas com deficiência nas suas múltiplas facetas. De resto, tenho os gostos que são partilhados pela maioria de todos nós. Gosto de estar com amigos, passear, divertir e, pronto, acima de tudo, fazer aquilo que me dá prazer. O Hélder teve um acidente que lhe alterou por completo a sua vida e eu perguntava-lhe como é que conseguiu ultrapassar esse período? Eu não sei se ultrapassa. Esse período foi muito complicado. Destruiu todos os meus objetivos de vida, aquilo que tinha idealizado para o futuro e tudo o que tinha construído até aí. Para piorar ainda mais, o prognóstico não era nada favorável. Eu tinha a promessa dos médicos de que iria passar o resto dos meus dias numa cadeira de rodas. Acho que foi um conjunto de fatores que contribuiu para me ajudar a ultrapassar esse período. O tempo foi essencial. Este ajudou-me a afastar temporalmente do acidente e permitiu-me pensar em tudo que tinha capacidade para pensar no bom e no mau. Nesse período fiz uma espécie de luto em relação ao que tinha sido até ali. A minha estadia no hospital de reabilitação ajudou a contextualizar a minha situação. Nesse hospital percebi que não era o único assim. Havia muitos mais, alguns bem piores. Consegui olhar para os outros e lamentar a sua situação. Esquecer um pouco a minha e relativizar a coisa. Depois, acabou por surgir uma certa vontade de fazer coisas. De melhorar a minha autonomia, de voltar a construir planos. Coisas simples como lavar os dentes ou fazer a transferência da cama para a cadeira sem ajuda, coisas deste género. Sempre dar conta. Depois estava a pensar em tirar a carta de condução, voltar a trabalhar. Pronto, foi um processo contínuo que ainda continua. Claro. Hélder, o tema das acessibilidades é um tema muito em voga e eu perguntava-lhe como é que o Hélder vive com a sua limitação ou com a sua deficiência? Bem, ao fim de mais de 30 anos, isto torna-se um hábito. Aquela revolta e indignação que antes sentia perante qualquer barreira arquitetónica, pronto, transformaram-se agora numa procura de soluções para essa barreira. Eu deixei de bater de frente no sistema e agora procuro adaptar-me a este e encontrar soluções alternativas. Sei lá, por exemplo, numa repartição de finanças sem acessibilidade, eu, em vez de me chatear com a situação, eu peço a alguém que chame o segurança, este chama o funcionário e acabo por ser atendido no exterior, por vezes mais rapidamente do que se fosse lá dentro do processo normal. Pronto, quem diz as finanças diz ir a uma mercearia, uma farmácia, qualquer coisa. O pior é na via pública. A falta de rampas, ou a falta do rebaixamento de passeios, ou por vezes o estacionamento incorreto dos carros, o passeio que pedem a passagem. Confesso que nas zonas onde geralmente me desloco e onde vivo, encontra-se tudo adaptado e delimitado por pilaretes e não sinto muito esses problemas. A maior parte das ruas, no entanto, ainda apresentam dificuldades para a locomoção em cadeira de rodas. Mesmo quando tudo parece estar bem, existe a calçada portuguesa, quando é mais irregular ou quando tem buracos que condicionam muito a circulação da rua. Uma opção para mim sempre foi uma solução fiável, foi circular na berma das ruas e estradas. Apesar do perigo de circular tão próximo dos carros, portanto era a forma que tinha de ultrapassar esses problemas. Hélder, quando é que começou a praticar desporto de alta competição e porquê? Eu, antes de ter tido o acidente, já praticava atletismo federado do Benfica. Cheguei a vir correr ao CrossFit Nacional de Matos Velhos, aí em Torres Vedras.
Estava na altura a criar as fundações para vir a ser um bom atleta quando fosse sénior. Depois o acidente arrasou com esse projeto. Eu só regressei ao desporto uns anos mais tarde, primeiro integrado numa ideia de reabilitação. Primeiro reaprendi a nadar, mais tarde fiz competições em natação, depois experimentei também o remo, mas o que eu gostava mesmo era de voltar a correr. Só que para isso precisava de uma cadeira de atletismo. E essas cadeiras são cadeiras muito próprias, têm apenas 3 rodas, são muito compridas e não são nada confortáveis. Só que o principal problema é que elas são extremamente caras. Então eu comecei por iniciar os treinos numa cadeira em segunda mão. Com ela comecei a fazer as primeiras competições. O meu irmão, entretanto, tinha experiência a treinar com atletas cegos. E pronto, e além de treinar com os atletas cegos, também, quando ia às competições, observava também como era correr com outros atletas em cadeira de rodas. Então ele começou a treinar-me e começámos a iniciar o processo com alguma rigidez. Eu acabei por fazer os mínimos de participação nos campeonatos da Europa e com essa marca fui integrado no projeto paralímpico com o objetivo de ir aos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. A razão de voltar à competição acabou por ser natural. Arrasou toda esta vontade. Portanto, o facto de experimentar coisas novas, desafiar os limites, melhorar. Aliando a este gosto à corrida, acabou por ser a união de duas vontades. Ressalto aqui que o processo do treino é muito difícil. Primeiro porque é regular, não conta tanto o treino de um dia, mas a média de um mês, de uma época, do inverno. É uma atividade que só se colhe frutos ao fim de muito tempo de preparação. E além disso, treinar sozinho é muito desgastante. Não existe uma partilha ou uma pequena picardia para animar, portanto eu estou treinando sempre sozinho. E o treino faz sem vista. Eu, por exemplo, quando treinei para a maratona, por vezes fazia treinos de 20 km, e eu, para fazer 20 km em pista, tenho que dar 50 voltas à pista de 400 metros. Sozinho, não é fácil. Claro. Depreendo que, além de ter sido uma grande paixão sua o desporto, foi também uma maneira de provar que é possível vencer mesmo na diferença, não é, Hélder? Eu penso que sim. Pronto. Esse acaba por ser um efeito que vem por arrasto. Mas eu, para dizer a verdade, eu tenho que dizer que foi a paixão que me motivou. Foi um motivo, realmente muito egoísta. Eu filo porque me dá muito prazer, faz-me sentir bem. Portanto, se aliado a isso, acaba por ser um motivo de referência e motivação para outros, só me faz sentir muito feliz e a desempenhar esta paixão ainda com mais fervor. Claro. O Hélder, há bocado falou na questão das 500 voltas, aliás, das 50 voltas, peço desculpa. Eu pergunto-lhe, em média, quantas horas por dia treina e também que cuidados é que tem com a sua alimentação para se manter sempre em forma? Eu treino praticamente todos os dias. São cerca de 90 minutos por dia. Portanto, o treino em pista é diário e às terças e quintas faço ginásio no espaço desportivo adaptado da Associação Salvador. Relativamente à alimentação, tenho o cuidado de ser regrado, mas como de tudo. Procuro variar o mais possível e bebo muita água. Não dispenso um bom copo de vinho ou uma cerveja à refeição. E quanto àqueles alimentos que prometem queimar toda a gordura e dar força quase sem treinar, eu não os tomo porque avisaram-me, o nutricionista avisou-me que o que vem no rótulo muitas vezes não corresponde ao que está dentro do frasco, ao conteúdo. E então, por isso, limito-me a ser regrado, a tentar não exagerar e pronto. Acima de tudo é essa, a regra é essa, é ser regrado. Claro. Hélder, entre os principais resultados desportivos que já obteve, qual é que destacaria? Ou quais? Destaco primeiro, antes do acidente e por ter sido imprevisto e completamente fora do tempo, refiro-me à maratona. O tempo que fiz na maratona. Não só pela marca das 2 horas e 45, mas principalmente porque tinha apenas 15 anos quando fiz essa prova. E isto foi há 38 anos
E na altura lembro que fui tanto elogiado pelo feito como criticado pela falta de bom senso. Pronto, a verdade é que a marca está lá e pronto, ainda é recorde da Europa, passados 38 anos. É incrível. Como é que já sou assim tão velho? Como é que já foi há tanto tempo? Quanto aos efeitos laterais, aos secundários, a verdade é que passei os 4 anos, depois fui convidado para integrar lá as fileiras do Benfica, no atletismo. Fiz lá as 2 épocas de juvenil e de júnior. Passei as 4 épocas, isto foi até ter o acidente, passei as 4 épocas quentes no Benfica e não me parece que tenha havido muitos efeitos secundários. Depois, em 2017, portanto, já na situação de deficiente, portanto, em cadeira de rodas, fiz a meia maratona de Lisboa, consegui bater o recorde do mundo da minha classe, portanto, sendo tetraplégico, esta é a melhor marca entre as pessoas com o mesmo tipo de incapacidade. Depois, seguiram-se 2 recordes do mundo em pista, nos 800 e 1500 metros, em 2018. Eu estava de uma forma espetacular e tive a sorte de apanhar uma pista muito velhinha, muito queimada do sol, e, portanto, era tartan, mas estava muito queimada, era muito rígida, parecia alcatrão. Graças a essa rigidez do piso, consegui pôr ritmos muito fortes desde o início. Bati 2 recordes mundiais em dias consecutivos, fazendo a coisa parecer fácil, mas na verdade não era, porque já eram recordes muito antigos. Claro. Só que realmente ali consegui todas as condições ótimas para atingir esse feito. E depois, mais tarde, ainda em 2018, consegui obter o 3º lugar no Campeonato do Mundo na prova de 400 metros. Foi a primeira vez que um atleta em cadeira de rodas português consegui medalha nesses campeonatos, também ficou marcado e deu-me depois força para continuar nesta luta. Por último, realce também a minha participação nos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro, em 2016. Consegui ir às finais de 100 e 400 metros. Infelizmente não deu para mais, porque eu 5 meses antes tinha partido uma perna e passei parte desse período depois em recuperação e não deu para mais, mas a participação já por si foi muito bom. Claro. E Helder, é possível sonhar com a medalha de ouro nos próximos Jogos Paralímpicos? Ninguém tem mais vontade que eu próprio em trazer essa medalha para Portugal. O desafio não é impossível de realizar e, a última análise só depende de nós próprios. Mas eu vou dar uma ideia das dificuldades. Como viram atrás, as minhas distâncias favoritas, aquelas para as quais tenho mesmo disposição, começam dos 800 e vão até à maratona. Pois bem, as distâncias paralímpicas para a minha classe são apenas de 100 e 200 metros. Portanto, não tem nada a ver com aquilo para o qual o meu organismo tem predisposição e também a minha parte mental está a pé. Claro. A consequência desta situação é que os chamados atletas velocistas estão em clara vantagem nas 2 provas e aqueles que são atletas de fundo têm a tendência para se afastar e não participar. Tem havido mesmo casos de atletas que se têm abandonado. Isto leva a uma diminuição dos participantes e um declínio da modalidade a favor de interesses mais ou menos conhecidos, mas que ninguém encontraria, infelizmente. Mas dito isto, eu treino todos os dias para conseguir a seleção e lutar pela almejada medalha. Vamos lá ver se conseguimos. Claro. Helder, qual é o estado do desporto adaptado em Portugal neste momento? Neste momento, o desporto adaptado está muito compartimentado. Existe o desporto de alto rendimento, que é apoiado, mas que integra um número muito reduzido de atletas. Isto comparativamente ao universo total. Eu não quero cair em erro, mas não me enganarei muito se disser que existe à volta de 50 atletas neste estudo. Pois existe um número de atletas que, não tendo os critérios para integrar o regime de alto rendimento, treina com regularidade e leva uma atividade desportiva centrada em objetivos concretos e encontra-se geralmente afeta um clube ou uma associação. Verifica-se tal regime em desportos coletivos como o basquetebol, em cadeira de rodas ou handball. Este grupo debate-se constantemente com falta de apoios para a aquisição de material, devido ao fraco apoio que tem dentro das entidades oficiais e mesmo de empresas e comércio, geralmente não. Devido às constantes crises que o país atravessa, nunca estão muito dispostos a apoiar e este material é extremamente caro. Por último, existem ainda os atletas que optam por
uma abordagem lúdica e por vezes ocasional da prática desportiva. Gostam de experimentar novas modalidades, entusiasmam-se no momento, mas não encontram as condições ou a força anímica que lhes permitam uma continuidade que garanta a obtenção de bons resultados e acabam por desistir. De qualquer forma, e olhando para o panorama geral, nota-se um envelhecimento geral dos atuais praticantes e um decréscimo em termos de novas adesões. Isto não se verifica necessariamente com a mesma intensidade em todos os tipos de deficiência, mas nas cadeiras de rodas é flagrante e é notório. É por isso necessário que novos estímulos surjam que permitam de alguma forma cativar novos praticantes, aliás, como a Torriense pretende fazer. Claro. Helder, com toda a tua experiência, inclusive com o teu papel de embaixador da Associação Salvador, eu perguntava-te qual é a importância que o desporto adaptado tem para a inclusão de pessoas com deficiência motora? Bem, esta importância é crucial. O desporto é uma porta aberta para um estado de espírito alegre, desafiante e desafiador, resiliente e saudável. Com estas condições criadas pela prática desportiva, tudo o resto chega naturalmente. Nada como vencer algo que seja difícil para enfrentarmos o resto do dia-a-dia, o resto das adversidades, com confiança e com um sorriso nos lábios. Claro. Helder, estamos a finalizar, mas não queria deixar de perguntar isto. O Torriense lançou ontem a secção do desporto adaptado, exatamente no dia em que se comemora o Dia Mundial para as Pessoas com Deficiência, e eu perguntava-te que importância é que isto tem que em Torres Vedras surja uma iniciativa como esta do Torriense? Bem, eu fico muito feliz por saber que clubes como o Torriense começam a incluir nas suas fileiras o desporto adaptado. A prática desportiva, se é tão importante para a população em geral, revela-se de primordial importância para este tipo de população tão carenciada ao nível de estruturas de apoio social, técnico e desportivo. É igualmente importante que, a par da existência da resposta a este nível desportivo, se faça também uma integração a nível social e uma assimilação com toda a estrutura do clube. Claro. Helder, para terminar, eu gostava de pedir que se enviavas uma mensagem a todas as pessoas que assistem a esta tua entrevista. Quer dizer que, pronto, o desporto é uma parte importante das nossas vidas, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos. Quando me refiro ao desporto, nem sequer estou a pensar na vertente competitiva. Essa é muito própria e, embora seja aliciante, rouba muito à vertente lúdica e descontraída que pretende aqui salientar. O simples facto de sairmos para a rua e nos mexermos mais intensamente vai estimular partes do nosso cérebro que se encontram adormecidas a maior parte do tempo. O oxigênio inspirado em excesso vai permitir alimentar os nossos músculos e estimular ainda mais a prática desportiva. Toda esta atividade resulta numa melhoria da autoestima e na vontade de continuar e de trazer mais à prática desportiva. Assim como cria reservas que nos dão mais resistência para as dificuldades que surgem em cada momento. Por isso eu costumo dizer, além de brincadeira, comecem hoje, porque a pandemia não dura para sempre. Ok, Helder. Muito obrigado por este fantástico testemunho de resiliência, de coragem e de positivismo. Um grande abraço, Helder. Obrigado, eu. E agora vou ter com a Cristina Fonseca, que nos vai mostrar uma peça incrível do Museu do Torriense. Um quadro pintado à mão que vale mesmo a pena ver. Venham comigo. Até já. Estamos de regresso para esta última parte da Hora Azul Grená. Tenho comigo já a Cristina Fonseca, que hoje nos vai falar de uma peça absolutamente extraordinária e que tem ligações com a taça que apresentámos na semana passada, não é assim, Cristina? Sim, olá, boa noite. Boa noite. Portanto, vamos falar de uma peça, de um quadro comemorativo, datado de 1942. Pensa-se que a autoria será do mesmo artista do livro de colagens anteriormente mostrado, referido sim. Numa das visitas. Esta peça comemora a vitória do Campeonato Distrital de Leiria de 4 épocas, a época de 38-39, 39-40, 40-41 e 41-42, sendo que estas últimas épocas, 40-41 e 41-42, corresponde à subida à série da Extremadura, à primeira série da Extremadura, tendo o Torriense ficado em segundo classificado. Muito bem. E o que é que eu poderia dizer mais?
a nível formal, estético, da peça. É um quadro com o vidro muito elaborado e pintado, com pormenores espelhados nos prateados e dourados. Observamos que no registro superior encontramos listéis dos locais onde decorreram os jogos não é? Nestas épocas, bem como o número de jogos, o número de vitórias, empates e de golos marcados. Que na altura eram referidos como bolas, não é? Sim, curioso. Sim. E é interessante que ao centro encontramos, penso que são 5 retratos da direção do clube, sendo que é possível identificar 2 deles, porque correspondem, estes 2, correspondem a 2 presidentes do clube. Este é o Sr. Jaime Alves e o ao lado é o Sr. Luís Brandão Pereira de Melo. Em seguida, observamos o brasão do Sport União Torriense. Sim, na altura, sim, que é datado das décadas de 20 e 30, que se encontra coroado com folhas de louros e os emblemas das restantes equipas que disputaram uma prova com o Torriense, certo? E depois está ladeado, toda esta composição central está ladeada por retratos que eu não sei ao certo dizer se todos eles correspondem a jogadores que participaram nestes campeonatos, nestas épocas, mas é possível pelo menos identificar penso que já não estaria no ativo, este jogador de uma das primeiras seria equipas. ex-jogador, não é? Sim, okay. E um dos fundadores do Torriense, que corresponde a este senhor, que se trata de José Pedro Lopes. É interessante. Ok, tu referiste há pouco uma coisa que eu acho que é importante reforçar. Isto é pintado no vidro, isto é uma obra extraordinária. Sim. Porque tem um nível de detalhe incrível. Sim. E é pintado no vidro, portanto depois se percebe que as fotografias é que são então colocadas nestas pequenas janelinhas completamente à medida. Portanto é uma peça absolutamente incrível. Nestas elipses encimadas por laçadas, é interessante esses pormenores. E há aqui detalhes de dourado, de prateado, quer dizer, é uma peça absolutamente extraordinária. Eu ao certo não sei a técnica, mas é interessante esta combinação de pintura à mão e o espelhado. É interessante. E o grau de detalhe, não é? Porque tem um grau de detalhe absolutamente incrível. É interessante o cromatismo intenso que durou até os dias de hoje, com exceção a esta zona um pouco mais degradada. Parece ter sido afetada aí por um bocadinho de alguma umidade, provavelmente. Mas está impecável. Claro que sim. Está 70 e tal anos. Encontra-se neste estado incrível de conservação. A própria madeira está impecável. Claro que para sim. A época. Claro que sim. Sem dúvida, uma peça extraordinária que pode ver aqui no Museu do Torriense. Já sabe, devido à situação pandémica, as visitas são feitas apenas por marcação e deverá fazê-lo para o número de telefone que aparece no seu ecrã. Horácio Granado despede-se. Foi um prazer estar consigo. Não se esqueça, está a chegar o Natal. Compre Torriense e ofereça o clube do seu coração àqueles que são mais especiais. Voltamos para a semana. Até lá. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Agriloja, ao seu lado para a vida. Agriloja.
lado para a vida.